Ainda falando da emenda constitucional número 72, a emenda constitucional das domésticas, então vou falar agora dos direitos da doméstica ou do empregado doméstico que ainda necessita de regulamentação, ou seja, ainda falta uma lei ou algumas leis para regulamentar e passar a ter efetivamente o direito da empregada doméstica. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Ou seja, a multa de 40% sobre o fundo de garantia, se vai ou não vai ser aplicado à empregada doméstica. Então, essa é a indenização. É essa a forma que a Constituição Federal tentou dar uma garantia ao trabalhador para que ele não fosse demitido imotivadamente, então vem e coloca uma multa de 40% sobre o fundo de garantia como forma de inibir a demissão imotivada. Certo? Então, esse primeiro inciso aqui do artigo 7º trata exatamente desse direito. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Fundo de garantia por tempo de serviço. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. Assistência gratuita aos filhos e dependentes assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Essa questão de dizer que aguardar uma lei para regulamentar, os deputados estão apostando que num prazo aí de 3 meses já vão regulamentar a maioria desses direitos. Esse inciso 28 do artigo 7º da Constituição Federal, que fala seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador sem excluir a indenização a que está obrigado quando incorrer em dolo ou em culpa, não tem nenhuma lei ainda que regulamenta nem para o trabalhador urbano, nem para o trabalhador rural. Então, eu acredito que dificilmente, nesse prazo de 3 meses, ou até mesmo um prazo aí de 1 ano, haverá uma lei que regulamente isso daqui. Tomara que eu esteja enganado, que eu queime a língua, né, como se diz por aí, e que seja regulamentada também esse direito ao seguro obrigatório. No início, eu disse que o problema da doméstica ele era justificável. O fato do empregado doméstico não ter os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos e nem os trabalhadores rurais. E se justifica pelo quê? Se justifica porque, no caso do trabalhador rural e no caso do trabalhador urbano, uma empresa ela tem condições de transferir o custo que tem com o empregado ou com os empregados para o produto que vende. Então, até na entrevista com o Dr. James, da Associação Comercial, ele estava explicando que às vezes a pessoa acha que se ela colocar 50% em cima do valor do produto para vender o produto, ela já vai ter lucro, mas na realidade ela tem que primeiro fazer o cálculo do aluguel, fazer o cálculo das despesas fixas, das despesas variáveis, ou seja, água, luz, telefone, funcionários, a própria retirada, para depois ver qual que é o giro de mercadorias, o valor, o volume de vendas, né, e aí transferir todas essas despesas para o valor do produto que está sendo comercializado. No caso do empregado doméstico, não tem como o empregador aumentar o valor de produto algum, até porque não existe. A dona de casa, a empregada doméstica que fica dentro de casa, melhor dizendo, a empregadora sai para trabalhar ou precisa de alguém para ajudar para trabalhar e ela simplesmente não tem nenhuma renda, nenhum lucro direto naquele trabalho do empregado doméstico. Então, em razão disso, o empregador doméstico ele pagava apenas o INSS. Agora,
tem que pagar o INSS, tem que pagar o fundo de garantia, tem que pagar a hora extra, tem que pagar 13º e férias com base no salário mais hora extra, em caso de hora extra, tem que dar o repouso semanal remunerado, ou seja, um dia de descanso. Se não descansar naquele dia, tem que fazer o pagamento em dobro, em alguma semana que de repente precisar do empregado doméstico trabalhar no dia do descanso semanal dele, o empregador deve fazer o pagamento em dobro daquele dia trabalhado, ou seja, eu divido o valor do salário por 30, multiplico por 2 é o valor da remuneração por aquele dia que trabalhou e era dia de descanso semanal. Então, o empregador doméstico agora vai ter que aumentar a sua renda fora de casa, ou seja, no seu trabalho, para poder arcar com essas despesas. Existe no Congresso um projeto de um Simples da doméstica. O que é o Simples? O Simples é um sistema de uniformização dos impostos que são pagos para a empresa. Então, as empresas, as microempresas e as empresas de pequeno crédito, elas podem optar pelo Simples, ou seja, elas passam a pagar X reais ou X% da renda, um valor fixo de imposto, tanto na esfera estadual como na esfera federal. Então, nesse caso, ele tem o Simples Federal e tem o Simples Estadual. Paga um valor X e aí abarca todos os impostos que uma empresa, dentro da área tributária, da contabilidade, fala muito das empresas débito e crédito, ou seja, a empresa que ela tem um porte maior, tudo que entra, tudo que sai é contabilizado, o lucro, em cima daquele lucro tem o faturamento, então ele paga o ICMS, ele paga o INSS dos trabalhadores, ele paga o PIS, ele paga o COFINS, ele paga a contribuição social, tem todos aqueles impostos que o imposto de renda, pessoa jurídica. Então as microempresas e as empresas de pequeno porte unificam todos esses impostos num imposto só e paga apenas o Simples, o imposto do Simples na esfera federal e paga também o Simples na esfera estadual. Bem, há um projeto de lei para que haja um pagamento também unificado. Aí o empregador vai fazer o recolhimento apenas de uma guia, um pagamento só, já englobando o INSS e o Fundo de Garantia. Falando em INSS, o valor do INSS do trabalhador doméstico tem a variação com relação ao salário, mas a maioria que ganha salário mínimo funciona da seguinte forma: o recolhimento ele é 20% sobre o valor da remuneração, sendo que desses 20%, 8% é a cargo do trabalhador. À medida que o salário do empregado vai aumentando, aumenta esse percentual aí de recolhimento. Mas na grande maioria dos trabalhadores que trabalham e recebem salário mínimo, então fica nesse percentual. A grande maioria dos empregadores não desconta esses 8% do salário do trabalhador doméstico. Porém, acredito que agora, com a vigência da nova lei, que vai ter que fazer o recolhimento do INSS, mais o fundo de garantia, vai ter que pagar as horas extras, vai ter que pagar o dobro do dia de descanso semanal remunerado que porventura o trabalhador doméstico vier a trabalhar. Então, com certeza, a partir de agora, a grande maioria dos empregadores vão descontar os 8% na folha de pagamento dos seus empregados. Então, é um direito do empregador e, com certeza, a maioria deles vão descontar sim e vai fazer valer o seu direito, assim como o trabalhador doméstico deve fazer valer o seu direito. Uma grande polêmica que envolve a Emenda Constitucional 72, ou seja, a Emenda Constitucional Doméstica, diz respeito ao trabalho informal. Ou seja, disse que a partir de agora a maioria dos trabalhadores não terão mais o registro em carteira, porque aqueles que têm o registro em carteira tem como o Ministério do Trabalho fiscalizar e aplicar multa e obrigar o empregador a efetuar o pagamento do que lhe é de direito. Porém, já vem ocorrendo nos últimos anos no Brasil a evasão do trabalho doméstico. Com o crescimento econômico,
com o desenvolvimento econômico do país e com as oportunidades que têm sido ofertadas aos trabalhadores, poucos trabalhadores têm aderido ao trabalho doméstico. O que a emenda constitucional vem fazer é valorizar o empregado doméstico, para que ele tenha orgulho de ser empregado doméstico, que ele saiba que ele tem as mesmas garantias do trabalhador normal e que ele possa ser, inclusive eu até disse aqui, trabalhador normal. Na realidade, o trabalhador normal, o trabalhador doméstico também é um trabalho normal, obviamente. O que eu quis dizer é que o empregado doméstico, ele se equipara ao trabalhador urbano e ao trabalhador rural. E, em razão disso, ele passa a ter mais orgulho da sua profissão, do seu trabalho. Ele vai ter a garantia do INSS, que já tinha a sua garantia, ter a garantia de jornada de trabalho máxima de 44 horas semanais, com remuneração à hora extra, assim como todos os direitos que nós falamos aqui, o fundo de garantia, o seguro-desemprego, que vai ser regulamentado e vai entrar em vigor. Então, ou seja, essa preocupação eu particularmente não a tenho, porque eu acho que a partir de agora é que os trabalhadores domésticos, aqueles que têm aptidão para o trabalho doméstico, vão se sentir orgulhosos da sua profissão, ainda mais orgulhosos da sua profissão, vão trabalhar e não vão partir para outras áreas para ter os seus direitos, porque ele já tem contemplado os direitos dentro da sua categoria. Então eu acho que ao invés de aumentar o trabalho informal, eu acho que vai aumentar o número de registro em carteira dos trabalhadores domésticos. Muitos trabalhadores, eu já ouvi falar de várias pessoas, comento inclusive no escritório, que não gostaria que tivesse na sua carteira de trabalho a função de empregado doméstico, que eu acho um absurdo, sempre achei um absurdo. Agora, ainda mais. Então, o empregado doméstico tem um trabalho digno, como qualquer outro trabalho. Se não fosse o trabalho doméstico, com certeza, nós não teríamos condições de sair para o trabalho, a mulher principalmente não teria condições de crescer da forma que cresceu no trabalho, nas empresas, como nós temos hoje diretoras de empresas, presidentes de empresas, pessoas que têm a própria empresa, empresárias que estão muito bem no ramo, talvez melhor até que muitos homens, devido ao quê? Ao trabalho doméstico. Elas têm a garantia e a confiança de que tem alguém que deixou a sua própria casa para cuidar da casa dela, que deixou os seus próprios filhos para cuidar dos filhos dela. Então, eu sempre valorizei muito, sempre achei muito digno o trabalho doméstico. Agora, a Constituição Federal vem equiparar, portanto, o trabalhador doméstico, ou seja, o empregado doméstico, ao trabalhador urbano e ao trabalhador rural, o que é, sim, um grande avanço. Várias pessoas têm participado aqui do nosso programa, mandando e-mails. Eu gostaria de convidar você para participar do nosso programa, mandar o seu e-mail. O Direito na TV está no Twitter, o Direito na TV está no Facebook, o Direito na TV tem um e-mail, o e-mail do programa Direito na TV, direitonatv31@gmail.com. O nosso telefone é 3531-7273 e o nosso endereço é Avenida Zezé Amaral, número 124. Através dos e-mails, lembrando que eu não respondo aos e-mails. Você que mandou os e-mails e que eu não respondi, eu não respondo os e-mails, eu não faço consulta através dos e-mails. As pessoas que mandam as suas dúvidas para mim através do e-mail, ou através de carta, ou através do telefone, eu as respondo aqui no programa. Então eu gostaria de deixar bem claro, eu agradeço e digo já na resposta do e-mail que a resposta será dada aqui no programa, porque esse é o intuito. O e-mail é apenas para você mandar sua dúvida e ajudar na construção de um programa melhor para você. As dúvidas, as maiores dúvidas, hoje é com relação a diarista. Falou, e aí? Quantos dias eu ainda posso considerar como diarista e quantos dias passa a ser empregado doméstico? Ou seja, a faxineira principalmente. A maioria dos casos fala, mas eu tenho uma faxineira, ela vem 3 vezes por semana, ela vem 2 vezes por semana, qual que é o limite máximo entre a diarista e a empregada doméstica? Bem, o limite é 2 dias. A partir de 3 dias, a faxineira já é considerada empregada doméstica, como o entendimento da maior parte dos tribunais do trabalho no Brasil e também uma tendência no TST. Acredito que se não tem uma súmula com relação a isso, deve em breve ser editada aí uma súmula sacramentando esse entendimento no sentido de que diarista é apenas até 2 dias por semana.
Outra dúvida é se o empregador ele quer saber se ele pode demitir a empregada e contratá-la como diarista, ela passar a ser diarista, vindo apenas 2 dias por semana. Não pode. Ela tem a garantia constitucional da garantia do emprego. Ela não pode ser demitida imotivadamente. Se ela for demitida imotivadamente, principalmente, e contratada de novo como diarista, aí sim que ela não pode, esse fato não pode ocorrer de forma alguma. Certo? Então, se você é empregador, você tem um empregado doméstico, você não pode demiti-la e depois contratá-la como diarista, reduzindo, porque você vai incorrer na redução da jornada de trabalho para diminuir o salário. Você vai estar ocorrendo 2 vezes, 2 motivos para ela pedir a rescisão indireta, e aí você vai ter que indenizá-la por conta disso. Um outro e-mail me pergunta, e eu posso então contratar 2 diaristas? Pode, você pode ter segunda e terça, ou segunda e quarta uma diarista, e terça e quinta outra diarista, não tem problema nenhum. Certo? Não sei se é viável você ter 2 pessoas, obviamente que existem muitas pessoas de confiança prestando serviço como diarista, mas acho difícil você... Porque a pessoa, além dela ser de confiança, ela tem que fazer o trabalho da forma que você gosta. Na hora que você está familiarizando, que a pessoa aprende do jeito que você gosta, faz do jeito que você quer, cuida bem do seu filho, aí você vai colocar uma outra pessoa e aí começa a criar um conflito. Não é vantagem, não é viável em razão disso. Se você conseguir colocar 2 pessoas para trabalhar na sua casa e uma não ficar jogando a culpa em cima da outra, uma não ficar colocando, mas acontece que quem deixou de fazer tal coisa foi fulano, quem passou essa camisa foi fulano, quem queimou essa saia foi não sei quem. Mas eu acho que não vale a pena. Eu acho que é mais vantagem você registrar a empregada, pagar o salário dela normalmente e continuar com ela no emprego do que fazer isso daí. Outra dúvida que me foi enviada também por e-mail é com relação à remuneração. O e-mail diz o seguinte: Dr. Valdemar, eu pago um salário maior para a minha empregada doméstica porque ela já faz, eu já considero as horas extras. Quando ela for trabalhar comigo, eu falei para ela, olha, eu não vou te pagar salário mínimo, eu vou te pagar mais do que o salário mínimo, porque você vai trabalhar aqui 10 horas por dia, você vai trabalhar aqui 50 horas por semana, 60 horas por semana. Bem, nesse caso, o que deve ser feito? Deve ser feito o cálculo das horas trabalhadas e com relação ao salário mínimo. Se o valor for o mesmo, ou seja, se eu pegar a quantidade de horas, subtrair as 44 horas semanais, fizer o cálculo da hora extra, multiplicar pela diferença, somar esses dois e der o valor da remuneração atual, esse é o valor que você contratou porque você teve essa conversa com a sua empregada no dia que ela começou a trabalhar. Você falou para ela, você vai trabalhar aqui 9 horas, 10 horas por dia, mas eu vou te pagar mais do que o salário mínimo. Porém, tudo é negociação. Você vai negociar com ela. Se não houve essa conversa no início do contrato de trabalho, ou seja, você jamais disse isso, teve essa conversa com ela, ou seja, você simplesmente falou, o valor do salário aqui eu pago R$750 por mês para você trabalhar para mim como doméstico. E nunca falou com relação à jornada, a base de cálculo para o cálculo das horas extras é R$750. Ou seja, se ela trabalha 10 horas por dia, de segunda a sexta-feira, e recebe R$750, ela faz 2 horas extras por dia. Eu vou pegar R$750, dividir por 220, multiplicar por 2, esse é o valor que eu tenho que acrescer por dia. Se ela faz 10 horas extras por semana, então eu tenho que fazer o cálculo aí, 750 dividido por 220 horas, vezes 1,5, vezes 10. Mensal, certo? Dúvida. Outra dúvida é com relação àquela empregada doméstica, aquele empregado doméstico que dorme no trabalho. Então vamos imaginar que a empregada doméstica ela dorme no trabalho e durante a noite o filho do empregador ou da empregadora acorda, ela tem que fazer
lanche para aquele filho adolescente que estuda à noite, aquele jovem que estuda à noite, que está na faculdade, aí ela levanta, vai fazer a janta, vai fazer alguma coisa. Com relação ao trabalho noturno, é uma dos direitos que ainda não foi regulamentado. Mas já se diz na emenda constitucional que é um direito à remuneração à hora noturna no percentual com valor maior do que da hora diurna. Sem contar que, a partir das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte, a cada 52 minutos e 30 segundos, considera-se uma hora. Ou seja, das 22 horas de um dia até 5 horas da manhã, considera-se uma jornada de 8 horas. Se a gente fizer as contas, das 10 à meia-noite, 2 horas de meia-noite às 7, até às 5 horas, 5 com 2, 7. Porém, como a cada 52 minutos e 30 segundos é considerado uma hora, das 22 horas de um dia a 5 horas da manhã, considera-se 8 horas de trabalho. Existe a remuneração, vai haver a regulamentação aqui para dizer qual o percentual de aumento e se também vai fazer o mesmo cálculo, eu acredito que sim, mas o trabalhador que reside na residência da empregadora e que levanta à noite para afazeres domésticos, ela tem que receber por esse trabalho sim. Outra dúvida do telespectador que eu gostaria de esclarecer é que se deve, além de fazer o registro na carteira, elaborar um contrato estabelecendo inclusive o horário de trabalho e qual que é a prestação de trabalho do empregado doméstico. Bem, eu sempre aconselho que seja feito sim. Afinal de contas, se eu tenho a possibilidade de registrar num contrato, colocar horário de trabalho, horário de descanso, dias de folga, como serão as férias, como serão o pagamento do 13º, enfim, se eu posso fazer tudo isso, por que eu já não faço? Eu tenho uma garantia a mais, até porque muitos empregadores, até eu recebi alguns e-mails, falam, mas a minha empregada, ela fica em casa, mas durante o dia, em alguns horários, ela simplesmente assiste sessão da tarde, eu sei que ela não trabalha, ela coloca a máquina para bater a roupa e não faz nada, fica no descanso. Bem, então nesses casos que você sabe que funciona dessa forma e aí tem como ter o controle da jornada, então é importante que você faça sim um contrato. Uma outra dica é no caso de câmeras. Muito cuidado com câmera em casa. É importante, se você for colocar câmeras dentro de casa para fiscalizar o trabalho da doméstica ou para fiscalizar qualquer coisa dentro da sua casa, é importante que todos saibam que existe essa câmera ou que existem essas câmeras. Certo? Até porque dentro do âmbito residencial as pessoas ficam mais à vontade. A pessoa pode sentir mais à vontade, ficar num traje mais à vontade. Então, se a empregada doméstica, ela não sabe que tem uma câmera dentro de casa, na sala, na cozinha, enfim, no banheiro nem pensar por uma câmera, obviamente. Mas, se você vai colocar câmeras na sua casa e você não avisa, principalmente os funcionários, que existe uma câmera, você está invadindo a privacidade. Ah, mas acontece que a casa é minha. A casa é sua, mas você pode estar invadindo sim a privacidade. A pessoa sabe que os empregadores estão trabalhando, está sozinha em casa. Então ela pode sim, não sabendo da existência da câmera, acabar usando roupas ou ficar de uma forma mais à vontade que pode causar até um constrangimento. Então fica aí a dica, você que tem interesse de colocar câmera para fiscalizar trabalho, o horário de trabalho de empregado, avise que existe a câmera. Certo? Senão você pode estar assim incorrendo até mesmo em crime e ter um problema seríssimo na justiça do trabalho, até mesmo na justiça comum, em razão dessas câmeras. Vem aí mais um bloco de apoio cultural, não saia daí, porque você tem direito.